Deus. Livro de Isaías, capítulo de número 1. Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Isaías, capítulo de número 1. Quero ler com vocês só 3 versículos. O versículo de número 15, 14 e 15. Capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15 de Isaías. Glória a Deus. Você que tem, por favor, a palavra de Deus, abra ela aí no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, versículo 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades eu as aborreço. A minha alma já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Verso de número 15: pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amém? Somente até aí, irmãos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, estar aqui a tua palavra, Senhor, e estamos nessa noite para ouvir a instrução, para ouvir, Senhor, o ensino, para ouvir, meu Deus, o conselho, a advertência que o Senhor tem para nós. Então fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção e não perdesse nessa noite nem um minuto sequer da palavra do Senhor. Eu quero nessa noite pregar, ou eu quero pregar nessa noite, subordinado ao tema: o culto que Deus reprova. O tema do meu sermão nessa noite é o culto que Deus reprova. Para começar, podemos perguntar, ou podemos começar perguntando: qual é o culto que Deus reprova? Que Deus reprova alguns cultos, isso nós sabemos. Isso é fato. Nem todo culto Deus recebe. Se o culto não tiver dentro dos padrões, se o culto não tiver dentro dos aspectos de Deus, logo este culto não será recebido. Pastor, isso tem amparo bíblico? Tem. No começo do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Deus recebeu o culto de um e não recebeu o culto do outro. Isso nos dá uma comprovação que nem todo culto Deus ele recebe. Se o culto não tiver na altura das Escrituras, na altura da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu, logo esse seu culto não será recebido por Deus. Você pode até cantar bonito, os homens da terra podem achar até lindo a sua desenvoltura, a sua performance, a sua voz, o timbre da sua garganta. Porém, esta beleza que você tem, Deus não se encanta, Deus não se surpreende. Mas vale ter uma voz feia, mas cantando com o coração, do que ter uma voz bonita e cantando de aparência. Glória! Logo nós
esse culto. Então o que eu quero que você nessa noite entenda, o que eu quero prender a sua atenção nesta noite é para a pergunta. Nós sabemos que Deus, Ele reprova alguns cultos, mas que cultos são esses que Deus, Ele reprova? Ao longo da mensagem, os irmãos vão saber, os irmãos vão identificar que culto é esse que Deus, Ele não recebe. Mas a minha pergunta para os irmãos é: que tipo de culto você tem dado a Deus? Que tipo de culto você tem oferecido a Deus quando você vem para a igreja? Que qualidade de culto nós temos entregado a Ele quando a gente vem para o templo? Será que Deus tem recebido o culto de cada um de nós? Porque eu estou incluído também nisso. Eu estou inserido também nisso. Aleluia! Deus não é igual ao homem, irmão. O homem vê a aparência, vê o que está no lado de fora, vê o externo. Deus vê o íntimo do homem e da mulher. Então não importa, não interessa se você está apresentando um belo trabalho, um ótimo trabalho, um excelente trabalho. A pergunta é: você está fazendo o que está fazendo, mas você está sendo motivado a fazer para quê e por quê? Aleluia! É isso que Deus quer saber de mim e de você. Você vem para a igreja para quê? Você vem para a igreja por quê? O que tem motivado você a vir para o culto? Se você não vem motivado para adorar, motivado para buscar, motivado para agradar e honrar a Deus, logo esse seu culto não será recebido por Deus. Porque eu sou bem sincero nessa noite, meus irmãos. Muitos vêm para a igreja, e glória a Deus por isso, é melhor do que ir para o bar tomar cachaça. Muitos vêm para a igreja, e glória a Deus por isso, é melhor do que ir para macumba. Muitos vêm para o culto, e glória a Deus por isso, é melhor do que ir para o carnaval, é melhor do que ir para as festas mundanas. Mas muitos vêm para a igreja motivado por outras coisas. E se você está vindo motivado por outras coisas, e o seu alvo, e a motivação que você está vindo ao culto não é Jesus, não é Deus, eu lhe aconselho: comece a rever os seus conceitos. Comece a rever isso aí. Aleluia! Senão Deus não vai receber o teu culto, irmão. Se Deus não vai receber o teu culto, meu irmão, eu quero começar com essa introdução nesta noite. Eu quero iniciar, eu quero partir com essa introdução, dizendo para você, para mim e para nós: você tem sido motivado a vir à igreja. Qual é o motivo? Qual é a razão de você vir ao culto, de você vir para a igreja? O que você tem oferecido a Deus? Qual é o culto que você tem transferido para Ele e dado para Ele? Aí vem aquela outra pergunta que não pode estar separada da primeira que eu fiz. Aleluia, glória a Deus. Será que Deus de fato tem se agradado do culto que nós temos dado a Ele? Eu não quero ser aqui, irmão, injusto, e nem quero tampouco falar o que não sei, mas muitos vêm para a igreja motivados para mostrar a roupa nova que comprou, para mostrar o sapato novo que comprou. Muitos vêm para a igreja para se apresentar. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Qual é o culto que você tem dado a Deus? Qual é o culto obreiro? Qual é o culto missionária? Qual é o culto diácono? Qual é o culto porteiro? Qual é o culto pastor que vocês têm dado a Deus? Que Ele tem olhado de alto para baixo e dito: eu tenho me agradado desse culto. Glória a Deus. Ou Deus tem falado nesses últimos dias, como Ele falou aqui no capítulo 1: o culto de vocês eu não tenho me agradado. O culto, as coisas que vocês estão me
tratando, me oferecendo, eu tenho repudiado. Por isso eu comecei falando para vocês o tema do meu sermão: o culto que Deus reprova. Para descobrirmos, meus amados irmãos, precisamos nos valer de algumas informações fornecidas nesse capítulo aqui em questão. O capítulo de número 1 de Isaías, ele nos dá algumas informações para descobrirmos que tipo de culto é esses que Deus muitas das vezes tem reprovado, não tem recebido. Glória a Deus. Os versículos de número 11, os versículos de número 12, os versículos de número 13 e os versículos de número 14 e 15 nos apresenta a resposta para a pergunta feita. Glória a Deus. O que nós podemos ver aqui nos versículos que a gente fez referência? O que podemos dizer, baseado no que está registrado no livro de Isaías, onde o próprio escritor sagrado, ele deixa de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, que Deus não tinha e nem estava querendo mais aqueles cultos. Isto significa que isso não foi a primeira vez que eles estavam dando a Deus esse culto, ou essa qualidade de culto. Glória a Jesus. Este texto que nós aqui lemos, os versículos que nós aqui apresentamos aos amados irmãos, são versículos que foi registrado para denunciar que os cultos que estavam sendo realizados ali, Deus não estava mais se agradando. E como Deus não estava mais satisfeito com o culto que estava sendo realizado naquele local, naquele lugar, glória a Jesus, em conformidade com a insatisfação de Deus, logo nós vemos como resposta de sua insatisfação, Deus rejeitando o culto e proibindo eles de continuarem tratar o culto de qualquer modo. Vou repetir novamente. O que podemos dizer aqui, baseado no que o escritor sagrado ele escreveu, é que Deus estava insatisfeito com o culto que eles estavam ali realizando, oferecendo e levando para Deus. Glória a Jesus. E como reação da insatisfação que Deus estava tendo, em resposta da insatisfação de Deus, o que Deus fez? Deus rejeitou o culto e proibiu que eles continuassem a ir para o culto e oferecer a Deus ou tratar o culto de qualquer modo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmão? Porque Deus proibiu que eles continuassem a tratar o culto de qualquer modo, de qualquer jeito, como se o culto não fosse importante. Se eles estavam tratando o culto de qualquer modo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, logo eles estavam demonstrando nenhuma importância ao culto. Sim ou não? Sim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Se eu não cuido bem daquilo que está na minha
serve, que o culto não é importante, que o culto não tem valor nenhum. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E eles faziam isso como se o culto não fosse importante. Como se o culto não tivesse o seu valor. Como se Deus fosse obrigado a receber o que eles estavam oferecendo. Eita glória! Irmãos, eu quero abrir um parênteses para fazer uma observação aqui. Aquilo que eu ofereço para Deus tem que ser com amor e com gratidão. Aquilo que eu vou oferecer a Deus tem que ser com amor e com gratidão. Aleluia! Vou voltar nessa noite novamente para, glória a Deus, o exemplo de Caim e de Abel. A Bíblia diz que um dos irmãos matou o outro. No caso, Caim matou Abel, porque ele teve inveja do seu irmão. A Bíblia vai dizer que Caim, ele era lavrador, ele era agricultor. Glória! Já Abel, ele era pastor de ovelha. E vamos encarar aqui nessa noite a oferta de Caim e a oferta de Abel. Aparentemente, a oferta de Caim era bonita. Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Entre a oferta de Caim, para você, não é para Deus. Entre a oferta de Caim e a oferta de Abel, qual oferta que você ia aceitar? Aparentemente, a de Caim. Por quê? A de Caim era muito mais bonita. Tinha muitas frutas bonitas. Tinha muitas frutas ali, irmãos. Frondosa, melão, melancia, abacaxi, manga, tudo fruta bonita. Aparentemente a oferta de Caim era para Deus ter aceitado. E a de Abel não, por quê? A de Abel era uma nojeira. A de Abel era um animal sacrificado no altar. Sangue, tripa. Você está entendendo? Entre uma e outra, qual seria melhor? A de Caim. Você não ia deixar de receber uma fruta frondosa, bonita, aleluia, para receber um animal sanguento, um animal cheio, rasgado, fedido. Mas o que valia para Deus? A motivação. Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Foi por conta da motivação. Abel ofereceu o melhor para Deus. Você olhando assim, parece que não era o melhor. A cena é horrorosa, o altar todo melado, todo ensanguentado, era tripa para tudo quanto é lado. Como eu vou receber um negócio desse? Aleluia! Mas Deus não estava detido na aparência. Deus não estava, irmão, com a atenção na aparência da oferta, mas a motivação da oferta. O coração da pessoa que estava ofertando. Por isso Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Tendo dito isso, pergunta a você: como está o teu coração? Onde está o teu coração quando você está ofertando a Deus?
seja um louvor. Não estou falando aqui de dinheiro não, irmão. Você está entendendo? Eu estou falando aquilo que você está fazendo no culto para Deus. Aleluia, glória a Deus. A motivação que leva você a se levantar de manhã para vir para a consagração. A motivação que leva você muitas das vezes se sacrificar para vir para o culto. A motivação que leva você, minha santa e meu santo, a fazer um evangelismo, a ir para uma escola bíblica, a ir para um estudo bíblico, a ir para o culto de ensinamento. O que leva você a se levantar de casa e vir a esse lugar? Aqui está o Espírito de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Por que será que a gente tem tanta satisfação, tanta euforia, tanta alegria, tanto entusiasmo quando somos convidados para ir para uma festa, para ir para um casamento, para ir, aleluia, para o aniversário, mas não temos essa mesma satisfação para vir para a igreja? Todo mundo alegre. Se alguém agora chama você, é um exemplo que eu estou dando. É claro que você não vai se levantar aqui do culto e sair, é um exemplo. Mas se alguém agora, nesse momento, chamar você e dizer: mulher, vamos ali para o shopping, porque tem um negócio que está acontecendo lá e nós precisamos ir. E tem uma coisa, eu quero te dar um presente. Você vai numa carreira tão grande. Para depois. E se ela ainda fazer com você mais uma proposta, dizer: mas a gente fala, pé, minha irmã, você leva ela nas costas, mas você pega lá. Vou nada. E porque para o culto nós temos uma dificuldade grande. Nada. Olha, eu estou falando alguma bobagem aqui nessa noite. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Grande e santo é o Senhor. Irmão, a forma como eu me apresento a Deus, se você quiser escrever isso, escreva. A forma como eu me apresento a Deus no culto e como eu trato o culto revela o quanto estou disposto a servir a Deus. Vou repetir novamente. A forma como eu me apresento a Deus no culto e como eu trato o culto revela o quanto estou disposto a servir a Deus. Oh, glória! Estar no culto não pode se tornar algo enfadonho nas nossas vidas. Estar no culto não pode se tornar algo obrigatório. Estar no culto não pode se tornar algo forçado, algo cansativo, algo entediante, mas algo prazeroso. Aleluia! Jesus disse uma vez algo muito interessante, e eu quero usar as palavras de Jesus, porque dá certo com o que eu estou dizendo aqui. Mateus de número 6, ou capítulo 6, como os irmãos querem chamar. Jesus, ele disse: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O coração de muitos não estão na igreja não, está em outro canto. Então isso significa o quê? Que o tesouro dessa pessoa não está aqui, está em outro canto, está em outro local, está em outro lugar, menos na presença de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou falando. Jesus disse isso. Foi Jesus que falou. Aonde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando o camarada, irmã Maria de Socorro, é novo, 18 anos, vamos botar até 20, arruma a primeira namorada, só quer estar colada com ela, só quer estar junto com ela, parece que é um encarno. Não, estou por dentro.
não quer largar. É estar lá direto, colado, junto. Quer estar juntinho direto, cheirando ela. Quando vai embora, já vai dizendo, vou, já estou com saudade. Porque o coração dele está onde? Está nela. Não tá falando. E significa que ela é o quê? O tesouro dele. Porque quer estar lá direto, quer estar lá constantemente. Se brincar, meu irmão, não ia para casa não. Porque o coração dele está onde? Onde está o tesouro. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Aleluia! Olha o que o salmista Davi vai nos falar no Salmo de número 122. Ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos todos para onde? Ah, eu pensei que estava lá, vamos todos para o shopping. Alegrei-me quando me disseram, vamos todos para onde? Para o churrasco? Casa do Senhor. Vamos todos para um aniversário? Não! Está na casa do Senhor! Mas o estar na casa de Deus já não é mais para muitos. Não é mais para muitos. É para poucos. E não sou eu que estou dizendo. Foi o salmista que falou. O que é que ele está dizendo ali? O que é que ele está ensinando ali? Que está, para estar aqui, precisa estar alegre. Deus não quer ninguém aqui triste. Deus não quer ninguém aqui pesoroso. Não! Deus não quer ninguém aqui contra a sua própria vontade. Deus não quer. Tem que haver prazer. Tem que ser algo prazeroso estar na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Foi o rei Davi que falou isso. No Salmo de número 84, 10. Você sabe o que está escrito lá? Vou dizer para você. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar do mundo. Isso é bíblico. Não é o que eu estou dizendo da minha cabeça. Está escrito, é só você ler. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar do mundo. 10. Se não tivermos desejo, anelo, alegria e nem prazer de estar aqui, irmão, não tem mais sentido. Não tem mais significado. Ou seu coração é de Deus, ou não é. Ou sua vida é dele, ou não é. Glória a Jesus. Salmo de número 84, 2. O mesmo salmista, ele diz, Senhor, eu desejo, eu anelo a tua casa. Se a sua tradução for um pouco complicada, procure linguagem de hoje. Vai dar uma explicação muito moderna, muito atual e muito contemporânea, para você compreender melhor os textos bíblicos. Salmo 84, 2, o salmista diz, Senhor, eu anelo pela tua casa, eu anelo pelo teus atos. A minha pergunta é, você tem anelado pelo quê na tua vida? Ah, eu anelo um homem. Ah, eu anelo uma mulher. Não é errado, não. Você é sozinha? Você está solteira? Você está solteiro? Você pode arrumar. Mas que arrume o nome de Deus. Que arrume a mulher de Deus para você não quebrar a cabeça. Não sofrer amanhã. Não sofrer mais tarde. Querendo servir a Deus e o endemoniado e endiabrado do homem que tu arrumou não quer mais. E agora? Não soube esperar, não soube aguardar, não soube confiar.
uma agonia danada. Quantas irmãs sofrendo aí, vinham para os cultos, não está vindo mais, porque arrumou um traste. Tem que esperar em Deus, minha irmã. Dobra esse joelho e ora. E não toma nenhuma decisão baseada nas tuas emoções, não, e nem na tua vontade, porque a tua vontade é grande. Depois não diga que o pastor não falou, depois não diga que o pastor não aconselhou, depois não diga que o pastor não abriu seus olhos. O irmão que me encontrou aí na frente e conversou comigo, que eu já falei até isso aqui na igreja, e eu disse para ele: vigia, irmão, toma cuidado, irmão, abra teu olho, irmão. Ele não quis saber, se arrebentou todinho. Agora está preso, não pode vir para o culto, não pode vir para a igreja. Era empenhado na igreja, ficava de porteiro, uma alegria tremenda. Mas ele dizia: pastor, eu quero mulher, eu quero casar, eu estou sozinho e me sinto sozinho, quero bem. Eu disse: eu sei, você vai arrumar, mas fica orando. A primeira que apareceu, ele caiu em cima. Glória. É forte. Aí agora diria aí, o casamento está bem? Está bem mal. O senhor está satisfeito ou não? Se arrependeu muito. Agora leva a tua cruz. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia! Estar na casa do Senhor tem que ter satisfação e prazer. Aqui, este lugar não é uma penitência para você se achar penitenciado aqui. Não! Oh, glória! Louvado seja Deus! Quem quer servir a Deus, quem quer servir a Deus, não precisa forçar para vir para o culto. Quem quer servir a Deus, não precisa jamais obrigar. Não precisa. Quem está disposto para servir a Deus, quem de fato reconhece que ele foi salvo para servir a Deus, não precisa forçar, não precisa obrigar, não precisa estar toda hora. Vai ter culto, hein? Olha o culto, hein? Não falta o culto não, hein? Vem pro culto, hein? Precisa não, porque o crente sabe aonde é o culto, o crente sabe o dia do culto, o horário do culto e aonde é o culto. Não precisa estar toda hora mandando mensagem no WhatsApp, ligando, fulano, ciclano, beltrano. Não, você sabe que você foi chamada, foi escolhida, foi resgatada, foi salva para servir a Deus. Você sabe o seu papel. Todos nós sabemos o nosso papel. E o nosso compromisso não é com a igreja, não. Não é com o pastor, não. É com Jesus. O seu compromisso é com Ele. Ele é o seu compromisso. Ele é o seu noivo. É Ele que é seu noivo. Eita glória! Louvado seja Deus! E o noivo precisa encontrar uma noiva preparada, adornada, esperando o noivo para o casamento. Irmãos, queridos, quem quer servir a Deus não deixa de estar no culto para ir para o casamento, não. Deixa não. Quando eu faço isso é porque o culto para mim não tem importância. É o que eu falei agora atrás. A forma que eu trato o culto demonstrará que tipo de importância eu dou a esse culto. Se o culto é valioso para mim ou não. Quem realmente quer servir a Deus, não troca de estar no culto à noite para ir para o churrasco, não. Troca não.
Sabe o que se chama isso? Prioridade. Aquilo que é importante para mim eu priorizo. O que não é importante eu não priorizo não. Aí lá vai outra pergunta para você e para mim. O culto, ele tem entrado na lista das tuas prioridades? Porque tem tanta coisa que é prioridade para nós, irmão. Tanta coisa. Mas muita coisa. Mas Deus quer saber das coisas dele. Das tuas não, as tuas é as tuas. Ele quer saber da dele. Glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos. Bendito seja o nome de Jesus. E não é o que eu acho não, não é o que eu penso não. Eu quero lhe perguntar nessa noite, você que conhece um pouco de Bíblia, qual foi a vez dentro da história da Bíblia que Deus ficou implorando que alguém cultuasse a ele? Nenhum. Pelo amor de Deus. Alguma vez Deus disse, meu filho, eu lhe imploro, me cultue. Venha para mim, ao meu culto, meu filho. Qual foi a vez que Deus me indicou isso? Se você quiser cultuar, cultue. Se você não quiser, não cultue. Deus não perde nada com isso. Aleluia. A Bíblia diz que se eu me calar, as pedras clamarão. Então nunca mais Deus não vai deixar de ser adorado. Você está entendendo, meu irmão? Aquilo que me enche, me move. Aquilo que me enche, me conduz. Vou repetir. Aquilo que me enche, me move. Aquilo que me enche, me conduz. Agora deixa eu fazer aqui uma analogia para você entender essa frase. Se é Deus que está em mim, e é Ele que está me enchendo, Deus vai querer me levar para onde? O céu. Se é aqui, escute bem, para você entender a minha colocação, o meu raciocínio, acompanhe comigo. Aquilo que me enche, me move. Aquilo que me enche, me conduz, me dirige, me leva. Se é Deus que está em mim, e é Ele que está me enchendo, logo Ele vai querer me levar para onde? Para a igreja, irmão. Você está entendendo? Se Deus está em mim, e é Ele que me enche, Ele vai querer me levar para onde? Para a presença dEle. Agora, se você está sendo movido para outro lugar, me perdoe, não é Deus não. Se Deus está enchendo você, se Deus está em você, logo você vai ser movido, você vai ser dirigido, você vai ser levado, é claro, é óbvio, conduzido para onde Deus quer. Porque se é Deus que me conduz, logo é Ele que me dirige. Se é Deus que me conduz, logo eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que está em mim. E eu disse isso? Não, foi Paulo que falou. Paulo que disse isso. Aleluia. Ele disse que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Foi isso que ele falou. Ele disse que não viva eu, mas Cristo viva. Vive quem? Foi Paulo que falou isso. Aí eu pergunto para você, você não precisa responder, é só análise, irmão. É só raciocínio, é só reflexão. Paulo disse que eu não viva eu, mas Cristo vive em mim. Será que de certa forma Cristo tem vivido na vida de muitos dentro da igreja? Porque isso é só uma frase, isso é só uma palavra. O que vale não é palavras, o que vale é a prática. O que vale é a vivência. O que vale é o comportamento. O que mais vale não é o que eu falo, mas o quanto eu pratico aquilo que eu estou falando. Isso é o que mais vale. O que conta não é o quanto eu sei. Porque se realmente vale o quanto eu sei, o diabo sabe muito. Se o que mais vale, o que mais conta é aquilo que eu sei, então o diabo sabe muito, irmão.
vale o discurso sem a prática. O discurso não pode estar separado da prática. O diabo sabia muito, mas não fazia nada. Você encontra nas Escrituras Sagradas o diabo sempre usando a palavra. A gente vê isso nas Escrituras Sagradas. A gente vê até em Jó, ele conversando com Deus sobre Jó, e ele usa a palavra. Ele conversando com Jesus no deserto, ele usa o quê? A palavra. De forma equivocada, de forma desordenada, de forma errada, mas usa. Então o que vale não é o quanto eu sei, mas o quanto eu pratico. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você nessa noite fizesse essa reflexão, fizesse esse acompanhamento de raciocínio. Aquilo que me enche, me conduz. Aquilo que me enche, me move. Oh, aleluia. Oh, glória! A Bíblia diz que um crente que é movido pelo Espírito Santo de Deus é como o vento que sopra para onde quer, sem saber a direção. Esse é o crente que é movido pelo Espírito Santo. Deus leva ele para onde ele quer, sem o crente saber. Assim é o crente movido por Deus. Nunca se houve um tempo, irmão, como hoje. Nunca se houve um tempo como hoje, em que pastores precisassem estar falando todo o tempo, falando sobre o culto toda hora. Se você for fazer uma pesquisa, uma análise, você vai ver, você vai descobrir essa verdade que eu estou aqui proferindo no altar, em que nunca se ouve naquela época como se ouve hoje a preocupação de muitos líderes em estar mandando ligação pelo WhatsApp, falando em grupo, ligando no privado, para conseguir levantar algum, arrastar algum para chegar na igreja. Até quando iremos continuar, irmão? Até quando? Até quando iremos continuar trocando culto por um passeio, por uma viagem? Até quando? Louvado seja Deus. Não podemos vir para o culto arrastado e nem empurrado. Não podemos. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Tem acontecido isso muito na vida de muitas pessoas. Não podemos vir para o culto arrastado e nem empurrado, não! Eu louvo a Deus que Deus me encontrou cedo, pastor Messias. Eu louvo a Deus que Deus me encontrou cedo. Deus me encontrou. Eu costumo dizer que eu não aceitei Jesus. Foi Ele que me aceitou, porque eu sempre fui uma peça ruim. Jesus me aceitou e disse: eu quero você. É você que eu quero. Na minha casa, na minha obra, em meu reino. Eu sou uma peça ruim, mas mesmo peça ruim Ele quer. Aleluia! Eu sou uma peça estragada no tabuleiro, mas Ele quis essa peça estragada. E eu ainda continuo em reforma. Eu continuo em reforma ainda. Eu continuo em reforma. Eu não estou pronto ainda, porque se eu tivesse pronto, Jesus já tinha me levado. Eu não estou pronto. E eu acredito que talvez você não. Você está aqui ainda. Você não está pronto, você está em reforma. Oh, glória! E mesmo nós
Deus tem lapidado essa pedra bruta que é eu e você. Mas até quando iremos fazer isso, irmão? Precisamos nos posicionar. Aleluia. Não podemos vir para o culto arrastado e nem empurrado. Não podemos, querido. Eu já encontrei, irmão, é mais de 25 anos de evangelho. Já vi muita coisa dentro da igreja. Já me deparei com muita coisa. E uma das coisas que me deparei foi de gente dentro da igreja com raiva. Cara feia, cara empurrada, inchado, parecendo um cururu. Dentro da igreja, no culto, minha santa! Não venha não, se você não está satisfeita. Não venha para o culto. Melhore primeiro em casa, fique boa, depois você vem em outro culto. Mas se você não estiver bem, não venha para estar aqui de cara feia, não. Empurrada, não. Porque quando você vem assim, você ofende quem está do seu lado. O culto nem vai prestar para você. Não vai prestar, porque você não vai vir para adorar. Você não vai vir para cultuar. Você não vai vir para buscar. Não vem. Eu já me deparei, irmão. Eu não estou levantando falso aqui, não. Eu não estou inventando mentira aqui, não. Já me deparei com muita coisa dentro do culto. E uma delas foi isso. Gente sentada no culto, eu dirigindo, eu pregando. Mas olha a cara. Olha a cara. Aleluia! Inchado, cara feia, cara fechada, cara emburrada, não sai um glória, não sai um aleluia, bochechudo, caroçudo, só o sangue de Jesus, irmão, só o sangue. Misericórdia, você sabe aquele culto tremendo, uma panterrose de glória, Deus falando, Deus revelando, o fogo caindo, a pessoa lá, glória de Deus. A pessoa lá, cemiteriano, parece que morreu e esqueceu de enterrar. Só o sangue, porque não estava bem. Já viu aquela pessoa que tem problema e quer descontar em quem está do lado? Teve um problema dentro de casa com o marido, seja lá o que foi, ninguém sabe, problema no trabalho, algo que não deu certo, que não deu errado, aí vem para a igreja daquele jeito. Todo mundo tem problema, meu irmão. Todo mundo tem problema, meu irmão. Se eu descarregasse o meu problema aqui no culto, não ficava um aí na cadeira, um não ficava. Todo mundo ia embora, mas eu ia pegar para as paredes, para o reboco. Porque ninguém pode descontar em ninguém os seus problemas pessoais, não! Aleluia! Aí essas pessoas, pastor Messias, que estão vindo para a igreja, como eu citei alguns exemplos aqui, empurrada, amarrada, arrastada, como alguém estivesse obrigando, vem para o culto. Desse jeito. Mas não vai para o shopping desse jeito. Vai não, eu duvido. Eu duvido ir pro shopping desse jeito. Vai nada. Pro churrasco. Que conversa. Ela vai alegre. Hã? E tem uma coisa. Se brincar ainda bota pó na cara para ir bonita. Vai na confraternização. Ó o sorriso. Tchau. Vai na igreja. Irmão, qual foi a vez? Eu já encerrei, viu? Estou fechando a Bíblia, já estou finalizando. Qual foi a vez aqui na igreja que alguém aqui do ministério ouviu eu falar no grupo? Vem culto, hein? Vem pro culto, hein? Falta o culto não, hein? Nunca falei. Nunca, por quê? É o que eu disse. Quem quer servir a Deus não precisa estar avisando. Quem quer servir a Deus não precisa estar obrigando. Quem quer servir a Deus não precisa estar empurrando e arrastando. Não!
Não precisa, irmão. Não precisa. Crente de doutrina não dá trabalho a pastor. Vou repetir de novo. Crente de culto de ensinamento e de doutrina não dá trabalho a pastor. Porque o culto de doutrina e de ensinamento é culto de instrução, é culto de orientação, é culto de aprendizagem. Quando eu não venho para o culto de aprendizagem, o que é que eu estou dizendo com essa atitude? Que eu não quero aprender. Simplesmente assim. O culto de ensinamento é diferente do culto de doutrina, de louvor e adoração. É muito diferente. E se eu não venho para o culto de ensinamento, logo eu não quero aprender. Aleluia! Vocês entendem nessa noite, irmão? Que Deus em Cristo, Ele possa nos acordar. Ele possa nos despertar. Porque essa geração, essa minha geração de hoje, é a pior geração que existe. A pior geração de todas que vieram é a nossa, irmão. É a nossa geração. É uma geração que não respeita pai e mãe. É uma geração que não tem compromisso. É uma geração que não tem responsabilidade. É uma geração que vai Maria com as outras. É uma geração que não quer aprender. É uma geração difícil, essa geração de hoje. Mas que nós que estamos aqui nessa noite, venhamos nos posicionar, para que Deus olhe para nós e possa contar conosco nessa terra, para sermos usados para fazer a diferença. Uma vez eu disse aqui, já faz um tempinho, eu vou repetir. Fazer o que todo mundo faz, todo mundo faz. Eu quero ver você fazer diferente de todo mundo. Vou repetir. Fazer o que todo mundo faz, todo mundo faz. Eu quero ver nós fazermos diferente de todo mundo. Você pode dizer amém? Amém. Fique bem em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite, para que Deus Ele possa nos levar para casa em paz. Vamos orar. Deus, agora no nome de Jesus.